Ele orou uma vez, depois orou novamente. E na terceira, com o coração ainda mais aflito, implorou por alívio. Era Paulo, o apóstolo que testemunhou visões celestiais e milagres incontáveis, agora de joelhos diante de um silêncio divino. Não houve cura, não houve resposta como ele esperava, mas houve algo que mudou tudo. A minha graça te basta. O que exatamente significava isso? E como essa frase foi capaz de sustentar um homem que carregava um espinho na alma enquanto transformava o mundo ao seu redor? Por que Deus não respondeu como ele queria? Que tipo de força é essa que se aperfeiçoa justamente na fraqueza? E o mais importante, será que essa mesma graça ainda é suficiente para nós hoje, nas dores que ninguém vê, nos espinhos que ninguém entende? Tem gente que tenta esconder os espinhos como se fé verdadeira fosse sinônimo de perfeição. Mas aqui, a gente escolhe falar da graça que sustenta mesmo quando o alívio não vem. Se esse tipo de reflexão faz sentido para sua caminhada, já se inscreve no canal. Tem muita coisa que ainda vamos descobrir juntos por aqui. É curioso como a lógica divina frequentemente desafia o entendimento humano. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo registra uma das declarações mais profundas de Cristo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta resposta divina não apenas redefine o que é força, mas também transforma o significado da própria fraqueza. Enquanto o mundo a vê como um sinal de derrota ou incapacidade, Deus a utiliza como palco para demonstrar seu poder. Não é um erro quando Deus permite que os vasos de barro revelem rachaduras. É estratégia. É ali, entre os cacos da limitação humana, que a luz da glória divina encontra espaço para brilhar com mais intensidade. A fragilidade de Paulo não era apenas uma experiência pessoal. Era uma lição universal. A dor, o espinho e a fraqueza o levaram a um lugar onde a dependência de Deus não era mais opcional, era vital. O interessante é que Paulo não pediu força, pediu livramento. Mas o que recebeu foi a presença sustentadora de uma graça que não se ausenta, mesmo quando o socorro imediato não chega. A lógica divina não removeu o obstáculo, ela o revestiu de propósito. E isso muda tudo. A presença da graça não está condicionada à ausência de sofrimento, mas à presença de Deus no meio dele. Na caminhada cristã, não é incomum esperar que a fé elimine todos os sinais de fraqueza. No entanto, o ensino apostólico confronta essa expectativa e convida o crente a enxergar a fraqueza como ferramenta, não como falha. Quando Paulo passou a se gloriar nas suas limitações, não estava adotando uma postura masoquista, mas abraçando uma nova perspectiva espiritual. Ele entendeu que cada fraqueza era uma chance de manifestar o poder de Cristo. Onde havia limitação humana, ali se encontrava a porta para o ilimitado divino. Isso não é apenas uma mudança de foco, é uma reconstrução da identidade. É necessário, então, rever os filtros pelos quais se interpreta o sofrimento. Há momentos em que o céu está mais perto dos que choram do que dos que triunfam. A glória de Deus se mostra com mais clareza em situações onde não há mais força própria para se apoiar. Isso não diminui o sofrimento, mas o redime. A fragilidade pode ser o local onde Deus escreve os capítulos mais transformadores da jornada. A graça não anula a dor, mas transforma a narrativa. E isso faz com que até mesmo o sofrimento tenha valor eterno. O ponto de virada está exatamente nesse reconhecimento. O que parece ser o fim da força humana é, na verdade, o início da manifestação do poder divino. Não é apenas sobre suportar, mas sobre experimentar algo sobrenatural, que só pode ser revelado quando tudo o mais falha. Paulo não encontrou apenas consolo na graça, encontrou uma nova forma de viver. Uma existência onde as rachaduras não são mais vergonha, mas janelas para o céu. Não há como negar, a dor pode ser desorientadora.
Quando ela se instala, é comum que o ser humano questione tudo, inclusive o chamado de Deus. Foi exatamente nesse ambiente de vulnerabilidade que Paulo continuou a exercer seu ministério com intensidade. Ele não interrompeu sua missão, não parou de pregar, nem desistiu de pastorear igrejas. A presença do espinho não anulou o propósito. E isso diz muito sobre como a graça de Deus opera. Ela não apaga o sofrimento, mas dá sentido a ele. O plano de Deus não se reescreve por causa da dor, ele a incorpora. É comum esperar que o cumprimento de um chamado venha acompanhado de conforto. No entanto, o ministério de Paulo mostra o oposto. Quanto mais ele avançava, mais sentia os efeitos do espinho. E ainda assim prosseguia. A graça de Deus não foi usada como anestesia, mas como combustível. Isso revela um aspecto profundo do propósito divino. Ele não se baseia em circunstâncias ideais, mas na fidelidade do coração. Mesmo com o fardo, Paulo seguiu adiante. E o evangelho alcançou fronteiras que jamais teriam sido tocadas se ele tivesse recuado. Cada passo de Paulo com dor foi um testemunho silencioso, porém eloquente, de que a presença de Deus é suficiente. A graça não impediu que ele chorasse, mas sustentou seus passos enquanto as lágrimas ainda caíam. O propósito não se perdeu nas noites mal dormidas, nem nas orações não respondidas como ele esperava. O propósito se aprofundou. Paulo passou a ver o ministério como algo que transcende o estado emocional e físico. Ele entendeu que ser chamado por Deus é um compromisso, que sobrevive até mesmo aos desertos mais áridos da alma. Essa percepção traz um ensinamento valioso para quem acredita que só poderá ser útil a Deus quando tudo estiver bem. O apóstolo prova que o sofrimento não é um sinal de desqualificação, mas pode ser parte da capacitação. Muitas vezes é no meio da dor que a sensibilidade espiritual é mais aguçada. O quebrantamento se torna um canal por onde o espírito opera com profundidade. E quando o vaso continua em movimento, mesmo trincado, ele se torna ainda mais precioso aos olhos do oleiro. O propósito de Deus não foi colocado em espera por causa da dor de Paulo. Pelo contrário, foi no meio da aflição que ele escreveu cartas que moldaram o pensamento cristão por séculos. O espinho que poderia tê-lo paralisado tornou-se o pano de fundo da maior manifestação de perseverança e dependência do Novo Testamento. Isso nos leva a reconsiderar: será que o que nos fere hoje não pode ser justamente o que Deus usará para levar adiante sua obra por meio de nós? O apóstolo Paulo, homem de visões celestiais e experiências sobrenaturais, se viu numa situação que o colocou no mesmo nível de qualquer ser humano. Ele clamou a Deus por livramento e não recebeu. A palavra diz que ele orou 3 vezes para que o espinho fosse retirado. 3 momentos de súplica, 3 oportunidades para Deus responder com milagre. Mas a resposta divina não veio como esperado. Deus não agiu conforme o pedido. O silêncio de Deus nessas ocasiões não significou indiferença, e sim uma revelação ainda mais profunda. A presença contínua da graça. Há algo profundamente espiritual no silêncio divino. Muitas vezes, esperamos que o céu se manifeste com estrondo, mas o ensino bíblico mostra que o não de Deus também carrega direção. O clamor de Paulo não foi rejeitado, foi redirecionado. O Pai Celeste não ignorou o apóstolo, mas o conduziu para um lugar onde ele compreenderia que o maior milagre não era a remoção da dor, mas a companhia contínua do Consolador. Quando Deus responde com silêncio, não significa que ele se ausentou, significa que ele está ensinando. Esse episódio revela algo que poucos aceitam com facilidade. Nem toda oração será respondida da maneira como foi feita. Paulo era íntimo de Deus, cheio do Espírito, e mesmo assim, sua oração não foi atendida como ele queria. Isso nos obriga a reformular a maneira como enxergamos a fé. Fé não é uma chave mágica que destranca todos os desejos. É confiança inabalável no caráter de Deus, mesmo quando o pedido parece ignorado.
O silêncio de Deus é pedagógico, não punitivo. O número 3 na Bíblia tem simbolismo de completude. As 3 súplicas de Paulo não foram meramente insistência, mas expressaram um processo profundo de rendição. Deus, ao não retirar o espinho, não estava punindo Paulo, mas refinando sua fé. Estava abrindo seus olhos para uma realidade mais elevada, a suficiência da graça. Essa é uma lição que muitas vezes só é aprendida quando o milagre não vem, mas a paz inexplicável permanece. No fim, Paulo não apenas aceitou a resposta divina, mas se gloriou nela. Ele entendeu que a graça recebida no silêncio era mais poderosa do que o alívio que poderia ter sido dado. Esse episódio nos ensina que o clamor sincero não cai em ouvidos surdos, mas é ouvido por um Pai que sempre dá o melhor, mesmo quando não é o que pedimos. Antes de seguirmos, quero te fazer uma pergunta simples. Você já viveu um momento em que a única resposta de Deus foi o silêncio? Compartilhe isso aqui nos comentários. Às vezes, só de escrever, a gente começa a enxergar com mais clareza o que Deus está fazendo. Quando Deus finalmente falou a Paulo, sua resposta foi desconcertante. A minha graça te basta. Essa declaração muda a forma como entendemos intervenção divina. Ao invés de intervir removendo o espinho, Deus ofereceu algo ainda mais profundo, a suficiência da sua graça. Não foi uma solução imediata, mas uma sustentação permanente. Isso nos convida a reavaliar o que consideramos resposta de oração. Muitas vezes esperamos que Deus mude as circunstâncias, mas Ele prefere mudar o nosso interior. A graça é o recurso do céu que não apaga a dor, mas impede que ela nos destrua. A graça que sustenta é ativa, não passiva. Ela se manifesta no dia a dia, não apenas em momentos de crise. Paulo continuou enfrentando o mesmo espinho, mas agora com uma força que não vinha dele. Essa nova perspectiva produziu em seu espírito uma estabilidade que circunstâncias favoráveis jamais trariam. Isso é o que torna a graça tão poderosa. Ela não precisa alterar o cenário para garantir a vitória. O salmista expressou algo semelhante no Salmo capítulo 23, versículo 4, ao dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O consolo não está na ausência do vale, mas na presença do pastor. Essa resposta de Deus também revela o coração do Pai. Ele não é indiferente à dor dos seus filhos, mas está mais comprometido com a formação do caráter do que com a remoção imediata do desconforto. A graça que basta é aquela que amadurece, fortalece e nos ensina a caminhar com firmeza, mesmo sem garantias visíveis. Paulo não recebeu uma fórmula para eliminar o sofrimento, mas recebeu acesso direto à fonte que o capacitaria a suportar qualquer coisa. E isso é mais valioso do que o livramento. Ao aceitar essa resposta, Paulo passou a experimentar um tipo de força que só pode ser acessada por quem aprende a viver pela graça. Ele não apenas suportou o espinho, mas transformou-o em testemunho. Isso mostra que a graça não é apenas um escape espiritual, mas uma força prática. Ela toca o emocional, o espiritual e até o físico. A partir do momento em que a graça se torna suficiente, o que antes era visto como um obstáculo passa a ser compreendido como oportunidade de conhecer mais profundamente o caráter de Deus. Não é exagero dizer que a resposta de Deus a Paulo é uma das mais transformadoras de toda a Escritura. Ela nos ensina a parar de medir o amor de Deus pelo que Ele tira ou dá, e a começar a discerni-lo por aquilo que Ele sustenta. Quando a graça se torna o suficiente, o coração encontra descanso, mesmo que o espinho permaneça. Esse é o tipo de milagre que muda vidas de forma permanente. Muitas vezes confundimos graça com alívio emocional ou um favor que nos isenta da dor. Porém, a experiência de Paulo desmente essa visão limitada. Ele não descreve a graça como um bálsamo que tira a sensação do espinho, mas como um poder em ação. A graça na prática é dinâmica.
É a capacidade divina de fazer o ser humano continuar, mesmo quando não há mais forças naturais para seguir. Em Efésios capítulo 3, versículo 7, Paulo afirma que se tornou ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Isso mostra que graça e poder são faces da mesma moeda. Esse poder não se manifesta com estardalhaço, mas com perseverança. Ele é visível no coração, que apesar de abatido, não se rende. Na mente que, mesmo sob ataque, permanece firme. A graça ativa permite que o cristão seja mais do que vencedor, não porque tudo dá certo, mas porque a sua essência está sendo transformada no meio da prova. Quando Paulo escreve sobre isso, ele está nos mostrando que a vida com Deus não é uma fuga da realidade difícil, mas uma imersão nela com uma força que vem do alto. É necessário abandonar a ideia de que a graça é um favor que apenas cobre erros ou pecados. Ela é muito mais que perdão, é capacitação. Quando Paulo diz que a graça basta, ele está falando de um recurso permanente que acompanha o crente em toda e qualquer situação. Isso significa que mesmo os dias mais escuros estão sob o domínio de uma força que o próprio Deus disponibilizou a quem o busca. Essa é a graça que não falha, não escasseia e nunca chega atrasada. Ela age também no emocional, reorganizando os pensamentos, renovando a esperança e transformando lágrimas em adoração. Muitos pensam que viver pela graça é estar sempre sorrindo, quando na verdade é seguir em frente, mesmo chorando. É a escolha consciente de se mover com fé, apesar da dor. A graça não muda o que sentimos, mas muda como reagimos ao que sentimos. Isso muda tudo. Ao olharmos para o que Paulo viveu, entendemos que a graça é mais do que uma palavra bonita. É um poder prático, tangível e acessível. Ela transforma derrotas em plataformas de crescimento, feridas em fontes de compaixão e lutas em oportunidades. Para revelar a glória de Deus, viver debaixo dessa graça é mais que resistir, é florescer em meio à tempestade, o espinho na carne. De Paulo, permanece como um dos maiores mistérios do Novo Testamento. Ele nunca disse exatamente o que era, e essa omissão talvez tenha sido proposital. O foco da narrativa não é o espinho em si, mas o que ele revela sobre Deus, sobre nós e sobre como a graça opera. Cada um de nós tem o seu próprio espinho, aquela área em que oramos, jejuamos, suplicamos e ainda assim não vemos mudança. A experiência de Paulo nos mostra que quando Deus não remove, Ele está revelando algo mais profundo do que aquilo que pedimos. É comum pensar que a ausência de resposta é a ausência de cuidado. Mas, na verdade, Deus pode estar nos ensinando a ver além do visível. O espinho trouxe à tona uma dimensão da graça que Paulo talvez nunca tivesse conhecido sem ele. Foi por causa dessa dor contínua que ele descobriu uma força que não era dele, uma alegria que não dependia das circunstâncias e uma intimidade com Cristo que o transformou de dentro para fora. A graça não foi apenas uma explicação, foi uma revelação. Deus não está apenas interessado em tirar o que dói, mas em revelar quem Ele é no meio da dor. O espinho de Paulo o levou para um lugar de dependência total. Ele, que havia sido elevado a visões celestiais, agora era mantido com os pés no chão. Essa é uma lição poderosa. Grandes revelações espirituais muitas vezes são acompanhadas por grandes provações. O espinho não era um castigo, era um freio santo, uma ferramenta de equilíbrio espiritual. Isso é confirmado no próprio texto de 2 Coríntios capítulo 12, onde Paulo explica que o espinho foi permitido para que não me exaltasse. Nesse sentido, o espinho é menos uma limitação e mais uma proteção. Ele protege Paulo de si mesmo, da soberba, da independência. E isso também pode ser verdade para nós. Aquilo que hoje parece uma barreira pode ser exatamente o que está nos impedindo de nos perdermos de Deus. A graça, nesse contexto, é o lembrete constante de que tudo vem dele. Tudo depende dele e tudo volta para ele.
O mistério do espinho nos obriga a refletir sobre o tipo de fé que estamos desenvolvendo. Uma fé madura não se alimenta apenas de milagres visíveis, mas de revelações silenciosas. Quando Deus não remove, é porque Ele quer mostrar algo que só pode ser visto ali. O espinho não é o fim da história, é o início de uma jornada mais profunda com a graça. Aceitar a negativa de Deus é uma das tarefas mais árduas da vida cristã. Quando oramos, esperamos que o céu responda de acordo com a nossa urgência, mas há momentos em que a resposta divina é um simples, porém firme, não. Foi isso que Paulo recebeu em resposta ao seu clamor sobre o espinho. A princípio pode parecer um gesto de frieza, mas olhando mais de perto, esse não revela um cuidado mais profundo do que um sim imediato. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6, está escrito: "O Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho." Ou seja, a negativa de Deus não é rejeição, é amor disciplinador. Esse tipo de amor não age para agradar, mas para amadurecer. Deus não age com base na nossa conveniência, mas na sua soberana sabedoria. O não que Paulo recebeu foi carregado de graça e foi um divisor de águas em sua vida espiritual. Ele entendeu que a ausência daquilo que queria era, na verdade, a presença do que mais precisava, uma comunhão mais profunda com Cristo. Quando Deus diz não, Ele não está nos deixando de lado. Está nos guiando para um caminho que muitas vezes não enxergamos no momento. Essa aceitação do não divino requer rendição. Não uma rendição passiva, mas consciente. É admitir que os planos de Deus são mais altos do que os nossos, como declara Isaías capítulo 55, versículo 9. Paulo, ao parar de insistir e começar a se gloriar nas fraquezas, demonstrou que havia alcançado um nível de maturidade que poucos alcançam. Ele não apenas aceitou a vontade de Deus, ele a desejou. Isso é o ápice da fé. Quando não apenas nos submetemos ao plano divino, mas encontramos prazer nele, mesmo que envolva dor. O não de Deus pode ser o início de um processo de cura mais profundo do que qualquer milagre físico. Ele nos liberta da ilusão de controle, nos desarma da autossuficiência e nos leva para o terreno da dependência total. É nesse lugar que a graça floresce. A alma que se rende ao não, com humildade, logo percebe que a paz de Deus, que excede todo entendimento, começa a dominar os pensamentos e o coração, como afirma Filipenses capítulo 4, versículo 7. Ao aceitar o não de Deus, Paulo não perdeu a fé, ele a refinou. Isso nos ensina que o amor de Deus nem sempre se expressa por aquilo que Ele nos dá, mas também por aquilo que Ele nos nega. Porque Ele enxerga o que nós não vemos e nos ama o suficiente para não nos dar tudo o que pedimos. Esse tipo de amor constrói, transforma e conduz para uma vida firmada não no que se tem, mas em quem se conhece. A declaração divina a Paulo de que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza confronta diretamente tudo o que aprendemos sobre força. No mundo, o forte é quem domina, quem não sente dor, quem não demonstra fraqueza. Mas na economia do reino de Deus, os parâmetros são invertidos. A força verdadeira não está em não cair, mas em continuar mesmo quando se está no chão. O Senhor não aperfeiçoa sua força na competência humana, mas nas áreas mais frágeis, mais dolorosas e mais expostas da nossa existência. Isso se alinha ao que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Essa lógica divina liberta. Ela mostra que não precisamos esconder nossas fraquezas para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Pelo contrário, é ao reconhecê-las que abrimos espaço para que o poder dele se manifeste com mais intensidade. A força de Deus não entra em disputa com a nossa. Ela se instala quando a nossa se esgota. Foi isso que Paulo entendeu. Enquanto ele tentava ser forte por si mesmo, carregava um peso além do que podia suportar. Mas ao admitir sua limitação,
Ele se tornou o cenário ideal para a graça operar. Essa força que se aperfeiçoa na fraqueza também transforma o modo como enfrentamos os desafios da vida. A fragilidade não se torna motivo de vergonha, mas de glória. Isso não significa celebrar a dor pela dor, mas reconhecer que há beleza na dependência de Deus. A graça não torna a fraqueza irrelevante, mas significativa. Ela dá propósito ao sofrimento e sentido àquilo que, fora do contexto divino, pareceria apenas perda. Além disso, essa perspectiva ensina algo precioso. Não há área da nossa vida onde Deus não possa agir. Não importa o quão quebrados, limitados ou exaustos nos sintamos, é justamente ali, nesse ponto de colapso, que Ele revela sua força. E quando essa força se manifesta, ela não apenas nos levanta, ela nos transforma. O mesmo Paulo que clamava por alívio, passou a se gloriar nas fraquezas. Esse é o tipo de mudança que só o toque da graça pode provocar. Quando as forças humanas falham, não é o fim, é o começo. Deus não exige perfeição, mas sinceridade. Ele não busca gigantes espirituais, mas corações quebrantados. É nesse espaço de entrega honesta que a sua força se instala, cresce e transforma tudo ao redor. O que para o mundo é sinal de derrota, para Deus é oportunidade de redenção. Paulo afirma que passou a gloriar-se nas suas fraquezas, e essa afirmação soa completamente contracultural. Em qualquer época, o impulso natural do ser humano é esconder suas falhas, disfarçar suas limitações e projetar uma imagem de força. Mas ao declarar que se gloriava naquilo que o fazia parecer fraco, Paulo rompe com essa mentalidade. Ele não está apenas fazendo uma escolha teológica, mas tomando uma postura radical diante da vida. Isso ecoa o que Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa decisão de gloriar-se nas fraquezas não é masoquismo, é revelação. Paulo descobriu que as suas vulnerabilidades, longe de prejudicá-lo, o tornavam mais sensível à voz de Deus e mais acessível às pessoas. Quando se vulnerabilizou, ele se tornou mais humano e, ironicamente, mais forte. Essa glória nas fraquezas não é apenas um exercício espiritual, mas um testemunho prático de fé. O apóstolo entendeu que a autenticidade é mais poderosa do que a aparência. Ao abrir suas dores, ele abriu portas para que outros também encontrassem consolo. Viver de forma transparente é uma das formas mais eficazes de manifestar a graça. Não há nada mais poderoso do que ver alguém que, mesmo ferido, permanece de pé. Isso gera identificação, empatia e mostra que a fé cristã não é uma fuga do sofrimento, mas uma maneira transformada de enfrentá-lo. A glória de Deus se manifesta quando um coração, mesmo despedaçado, decide continuar confiando. Isso inspira mais do que qualquer demonstração de força forçada. Ao gloriar-se nas suas limitações, Paulo também estava educando a igreja. Ele mostrava que o ministério não é construído sobre perfeição, mas sobre dependência. Seus leitores em Corinto e nas igrejas que fundou precisavam saber que não é a ausência de falhas que valida um homem de Deus, mas a graça que o sustenta. O testemunho de alguém quebrado, mas cheio do Espírito, tem mais poder do que o discurso de alguém que nunca parece errar. Esse ensino continua urgente hoje. Vivemos em uma era onde se esconde a fraqueza para parecer digno. Mas a graça nos convida a fazer o contrário, revelar nossas dores para mostrar que há um Deus que atua exatamente onde somos mais frágeis. Gloriar-se na fraqueza é reconhecer que o valor está em quem nos sustenta, não no quanto conseguimos carregar sozinhos. Muitos cristãos enxergam a graça como algo que deve ser acionado somente em momentos de crise, como se fosse um extintor espiritual guardado para situações extremas. No entanto, a experiência de Paulo revela algo diferente. A graça não é um recurso emergencial, é a base contínua da vida cristã.
Ele não recorreu à graça apenas quando recebeu o não de Deus sobre o espinho. Ele passou a viver dela dia após dia. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele afirma: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o retrato de uma vida moldada pela graça, em todos os aspectos. Viver pela graça significa abandonar a ilusão de autossuficiência. É reconhecer diariamente que tudo o que temos e somos depende do favor imerecido de Deus. Não se trata de desleixo espiritual, mas de um posicionamento de humildade e entrega. É acordar todos os dias ciente de que nossas forças não bastam, mas que a força de Cristo em nós é suficiente para enfrentar qualquer desafio. A graça deixa de ser uma ideia abstrata e se torna um ritmo de vida, onde cada decisão, reação e esperança são filtradas pela dependência de Deus. Quando a graça se torna um estilo de vida, ela transforma até a forma como lidamos com os outros. O julgamento cede lugar à compaixão, e competição é substituída pela cooperação. O coração que vive pela graça entende que todos estão no mesmo barco, necessitados da mesma misericórdia. Isso gera um ambiente de comunhão genuína, onde não se valoriza aparências, mas autenticidade. A comunidade cristã só é saudável quando a graça é o seu fundamento. Essa perspectiva também protege o crente da frustração espiritual. Quando se vive com base no esforço humano, qualquer queda parece o fim. Mas quem vive pela graça entende que as falhas não são o ponto final, mas oportunidades de recomeço. A graça nos puxa para cima quando tropeçamos e nos lembra que o amor de Deus não oscila conforme o nosso desempenho. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a força que nos reergue. Viver pela graça é mais do que um alívio nos dias difíceis. É um chamado diário a caminhar com Cristo de forma autêntica, leve e profunda. É deixar que a suficiência de Deus se torne o alicerce sobre o qual toda a vida é construída. Quando a graça deixa de ser uma teoria e se torna prática, ela revoluciona cada área da existência. Há momentos em que oramos intensamente esperando por um milagre visível. Esperamos que o diagnóstico mude, que a porta se abra, que a resposta venha imediatamente. Mas nem sempre isso acontece. O milagre que desejamos pode não se manifestar, e essa ausência pode abalar a fé de muitos. No entanto, Paulo nos ensina que há algo ainda mais precioso do que o milagre: a presença constante de Deus. Em Josué, capítulo 1, versículo 5, Deus promete: não te deixarei, nem te desampararei. Essa promessa não garante a ausência de batalhas, mas assegura a companhia divina em todas elas. A presença de Deus não elimina automaticamente a dor, mas transforma a forma como a experimentamos. Paulo continuou com o espinho, mas com uma consciência clara de que não estava só. A graça não o curou do que doía, mas o envolveu de tal forma que a dor já não o paralisava. Isso é mais do que consolo, é uma nova realidade espiritual. Quando o céu parece em silêncio e o milagre não acontece, a presença de Deus se torna a âncora da alma. Não é uma presença distante, mas real, íntima e suficiente. Essa presença muda o ambiente, mesmo que as circunstâncias não mudem. Ela traz paz onde haveria desespero, traz esperança onde tudo parece estagnado. É como a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Eles não foram poupados do fogo, mas caminharam dentro dele, com o Filho do Deus vivo ao lado. E como está registrado em Daniel capítulo 3, versículo 25, até o rei reconheceu: vendo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. A presença de Deus é o verdadeiro milagre. Quem vive guiado apenas por milagres visíveis corre o risco de desenvolver uma fé frágil. Mas quem é guiado pela presença desenvolve uma fé que amadurece, que resiste e que inspira outros.
Paulo aprendeu a encontrar em Deus não apenas o poder para realizar sinais, mas o companheirismo diário que sustenta a alma. A graça que o cercava não estava nas mãos de Deus que faz, mas no coração de Deus que permanece. Por isso, mesmo quando o milagre não vier, há motivo para continuar. A presença que nunca falha é suficiente para manter o coração aquecido, os joelhos dobrados e os olhos fitos no céu. A ausência de resposta não significa ausência de amor. Muitas vezes é nesse lugar de espera que a presença se torna ainda mais palpável e o relacionamento com Deus mais íntimo. Um dos maiores desafios espirituais do ser humano é a necessidade de controle. Queremos garantir os resultados, prever os riscos, antecipar os desfechos. Mas a experiência com o espinho levou Paulo a uma profunda libertação. Ele não precisava mais controlar tudo, pois estava nas mãos de um Deus que controlava o essencial. Essa entrega é revolucionária. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, o sábio aconselha: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É exatamente isso que Paulo aprendeu. A dependência de Deus não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria espiritual. Quando aceitamos que não temos todas as respostas, abrimos espaço para a ação daquele que conhece o fim desde o princípio. Paulo deixou de lutar contra o espinho para descansar na suficiência da graça. Ele saiu do campo da resistência para o da rendição. E, paradoxalmente, foi aí que encontrou liberdade. A liberdade de não precisar provar nada, de não precisar entender tudo, de não precisar controlar o incontrolável. Essa dependência saudável quebra o orgulho, mas fortalece o espírito. Quando tiramos as mãos do volante e deixamos Deus guiar, não estamos perdendo o rumo. Estamos entrando no caminho certo. A graça não exige que dominemos a situação, apenas que confiemos naquele que já venceu por nós. Esse tipo de vida é mais leve, mais profunda e infinitamente mais segura do que qualquer estratégia baseada em performance. Também vale lembrar que o controle é um peso que nunca fomos chamados a carregar. Muitos vivem exaustos, ansiosos, frustrados, simplesmente porque estão tentando fazer o que só Deus pode fazer. A graça nos convida a largar esse fardo e viver em dependência constante. Isso não significa passividade, mas entrega. Significa agir com fé, não com desespero. Caminhar com discernimento, não com pressa. Viver pela graça é deixar que Deus seja Deus e nós apenas servos confiantes. Paulo descobriu que ao se tornar dependente, ficou mais forte, porque sua força agora vinha da fonte inesgotável. Ele não precisava de explicações, apenas da presença. Essa libertação do controle não é derrota, é vitória espiritual. É quando deixamos de viver como escravos da expectativa e nos tornamos filhos livres da confiança. A dor tem um poder de moldar como poucas coisas na vida. Ela desnuda as ilusões, quebra o orgulho e revela com clareza quem realmente somos. No caso de Paulo, o espinho não foi apenas uma provação, foi uma escola de humildade. Aquele que havia sido arrebatado ao terceiro céu, que presenciou revelações indizíveis, reconheceu que precisava ser mantido em equilíbrio. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele mesmo declara que o espinho foi permitido para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações. O propósito da dor, nesse contexto, era pedagógico, ensiná-lo a permanecer no lugar da dependência. Humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. E esse tipo de postura, geralmente, só é plenamente desenvolvido quando somos confrontados com nossas limitações. Paulo não se tornou humilde apenas porque aprendeu doutrinas profundas, mas porque enfrentou situações em que precisou confiar plenamente em Deus. O espinho não destruiu sua autoridade apostólica, mas o impediu de se colocar acima de quem ele ministrava. Isso o fez um líder mais acessível, mais humano, mais sensível.
A escola da dor é silenciosa, mas eficaz. É nela que aprendemos a escutar mais e falar menos, a depender mais de Deus do que da própria experiência. A graça, ao invés de remover a dor, a usou como ferramenta de formação. E é exatamente aí que reside a beleza da ação divina. O que parecia castigo era cuidado. O que parecia limitação era proteção. Essa pedagogia divina transforma cicatrizes em selos de autoridade espiritual. A humildade gerada pela dor também gera empatia. Um coração que foi quebrado compreende melhor as dores dos outros. Paulo, antes conhecido por seu zelo inflexível, agora escreve com ternura, consolo e compaixão. A experiência com a graça não o endureceu, o suavizou. Isso mostra que o verdadeiro líder espiritual não é aquele que exibe poder, mas aquele que revela misericórdia. A graça o transformou de um perseguidor em um pastor de almas quebrantadas. Essa jornada nos ensina que a humildade forjada pela dor não é um rebaixamento, mas uma elevação. O espinho não rebaixou Paulo, o posicionou corretamente diante de Deus e das pessoas. A graça nos reeduca a reconhecer que tudo vem dele. Tudo passa por ele e tudo volta para ele. E nessa consciência, a alma encontra descanso. Uma das marcas mais impressionantes da vida de Paulo foi sua disposição de continuar servindo, mesmo ferido. Ele não esperou ser curado para retomar sua missão. Não aguardou que o espinho fosse removido para voltar a pregar, ensinar e pastorear. A graça o impulsionava mesmo quando o corpo gritava por descanso. Isso nos mostra que o serviço no reino de Deus não é resultado de conveniência, mas de convicção. Em Atos, capítulo 20, versículo 24, ele afirma: "Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus." Essa atitude revela o poder sustentador da graça. Não se trata de um entusiasmo passageiro, mas de uma força que se renova no meio da exaustão. O espinho, longe de ser um empecilho para o serviço, tornou-se o lembrete diário de que a obra não dependia das capacidades de Paulo, mas do poder de Deus operando por meio dele. Isso o manteve em movimento, com os pés no chão e o coração no céu. A graça o sustentava em cada viagem, em cada carta, em cada confronto espiritual. Servir mesmo ferido é uma lição de coragem e fé. Muitos acreditam que precisam estar em perfeita condição emocional e física para serem usados por Deus. Mas Paulo nos mostra que, mesmo com limitações, é possível impactar vidas, fundar igrejas, discipular líderes e edificar comunidades inteiras. Ele servia não porque estava inteiro, mas porque sabia em quem cria. A graça não esperou que ele estivesse completo. A graça o usava justamente em sua incompletude. Isso também nos livra do perfeccionismo espiritual. Se Deus só usasse os que estão 100% bem, ninguém seria útil. A verdade é que a maioria dos grandes servos de Deus foi profundamente marcada por dores que carregavam até o fim da vida. A diferença está em que, ao invés de parar por causa delas, eles permitiram que essas dores se tornassem combustível para continuar. E a graça foi suficiente para cada etapa. A graça que sustenta o serviço é a mesma que consola o coração. Ela não exige força própria, mas disposição. Ela nos lembra que mesmo feridos, ainda somos úteis. Que a nossa dor, longe de nos invalidar, pode nos tornar mais sensíveis, mais reais, mais poderosos nas mãos de Deus. Servir ferido não é fraqueza, é maturidade. Nem toda ferida é curada nesta vida. E isso não significa ausência de fé. A ferida de Paulo permaneceu, mas se transformou em testemunho. E é justamente isso que torna sua experiência tão relevante para todos os que enfrentam lutas que parecem intermináveis. Ele não escondeu seu espinho, não silenciou sua dor. Pelo contrário, tornou-a pública como ferramenta de edificação da igreja. Isso é muito mais do que coragem. É uma profunda consciência de que até mesmo as feridas têm propósito. Em Romanos capítulo 8, versículo 28,
Paulo já havia declarado que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O testemunho que nasce de uma ferida não curada é poderoso porque é verdadeiro. Não se trata de uma história de vitória instantânea, mas de uma jornada contínua de dependência. Paulo não usou sua dor como motivo de vitimismo, mas como plataforma de encorajamento. Suas cartas carregam marcas de lágrimas, de noites sem resposta, de embates internos. E mesmo assim, apontam constantemente para a fidelidade de Deus. Ele era um homem quebrado, usado por um Deus inteiro. Esse tipo de testemunho é o que realmente alcança corações. As pessoas não precisam de heróis intocáveis, mas de exemplos reais. Alguém que diga, eu ainda sinto dor, mas continuo crendo. Ainda luto, mas não desisto. Ainda tenho espinhos, mas sou sustentado. A autenticidade de Paulo deu à igreja um modelo de fé resiliente, que não depende de milagres visíveis, mas de uma convicção profunda no caráter de Deus. Além disso, a ferida não curada mantinha Paulo perto do povo. Ele era o apóstolo, mas também era o irmão. Era alguém que, apesar da sua autoridade espiritual, nunca se colocou acima dos outros. E esse equilíbrio entre revelação e vulnerabilidade é o que tornou sua liderança tão eficaz. Ele era uma ponte entre a glória de Deus e a dor humana. E a graça era o elo que mantinha tudo isso unido. O testemunho mais impactante nem sempre vem da cura completa, mas da caminhada fiel, apesar da dor. Quando escolhemos não esconder nossas feridas, mas permitir que Deus as use, damos à nossa história um peso eterno. A ferida que permanece pode ser justamente o sinal visível da graça que nunca nos deixa. A autossuficiência é uma das maiores ilusões da humanidade. Desde o Éden, o ser humano busca autonomia, tentando viver à parte de Deus. Mas a experiência de Paulo com o espinho desmonta essa fantasia com firmeza e misericórdia. A graça que ele recebeu como resposta não foi apenas um consolo emocional, mas um confronto direto contra qualquer pretensão de independência espiritual. O apóstolo que havia sido treinado aos pés de Gamaliel, conhecedor profundo das Escrituras, agora admitia publicamente, quando estou fraco, então sou forte. Essa frase, contida em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, é a renúncia explícita da autossuficiência. A graça se apresenta, então, como a força que substitui a vaidade da força humana. Ela não compartilha espaço com o ego, não negocia com o orgulho. É por isso que tantos têm dificuldade em viver plenamente nela, porque ela exige rendição total. Paulo aprendeu isso da maneira mais profunda possível. Ele não podia vencer o espinho com sua sabedoria, nem com sua espiritualidade, tampouco com seu zelo. Ele só podia vencê-lo sendo vencido por Deus. E nesse aparente paradoxo está o segredo de uma fé inabalável. A autossuficiência é sutil. Ela se disfarça de disciplina, de organização, até mesmo de piedade. Mas no fundo, revela um coração que ainda quer ter o controle. A graça, por outro lado, nos convida a viver como filhos dependentes, não como profissionais da fé. Quando entendemos isso, a pressão de performar desaparece e a liberdade de ser sustentado pela graça toma o lugar. O que antes era cansaço espiritual se torna renovação constante. É por isso que a graça não é dada aos que se acham fortes, mas aos que reconhecem sua necessidade. Como disse Tiago, capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não é coincidência que a manifestação mais poderosa da graça de Deus tenha ocorrido justamente quando Paulo se mostrou mais vulnerável. Porque Deus não derrama graça em corações cheios de si, mas em vasos vazios e sedentos. A lição é clara. A verdadeira força nasce quando desistimos de ser fortes por conta própria. A graça não entra para reforçar o que já temos, mas para substituir o que não serve. Ela não é adição, é substituição.
O eu consigo precisa ceder lugar ao Deus é quem faz. Só então a graça pode operar em toda a sua plenitude, libertando-nos da escravidão de sermos nossos próprios salvadores. Há uma intimidade com Cristo que só se alcança através da dor. Paulo não apenas suportou o espinho, ele o transformou em um ponto de encontro com o Salvador. Em Filipenses capítulo 3, versículo 10, ele declara: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Essa afirmação é profunda e até mesmo desconcertante. Paulo via a dor não como algo a ser evitado a todo custo, mas como uma ponte para um tipo de comunhão com Cristo que não se acessa na bonança. A dor tem essa capacidade paradoxal de nos aproximar daquele que mais sofreu. Jesus não é um sumo sacerdote indiferente. Hebreus capítulo 4, versículo 15, afirma que ele se compadece das nossas fraquezas. Ele não apenas observa, ele participa. E essa presença ativa no sofrimento nos oferece algo que nenhuma solução rápida pode dar: transformação de dentro para fora. Paulo descobriu que a dor não era um obstáculo à sua fé, mas o caminho para aprofundá-la. A comunhão com Cristo na dor nos afasta da superficialidade. A religião de aparências se dissolve quando a alma passa pelo fogo. Restam apenas o essencial: a presença de Deus, a dependência dele e a esperança nele. Foi no espinho que Paulo experimentou esse tipo de vida, onde não há mais máscaras, só entrega. Onde as orações já não são pedindo explicações, mas desejando presença. Onde a fé deixa de ser teórica e se torna existencial. Esse lugar de comunhão transforma a perspectiva. O sofrimento não é mais visto como interrupção do plano de Deus, mas como parte integrante do processo de moldagem. A dor deixa de ser punição e passa a ser purificação. A cruz deixa de ser escândalo e passa a ser honra. Paulo não apenas conheceu a graça por meio da dor, ele conheceu o próprio Cristo em meio a ela. E isso muda absolutamente tudo. Essa experiência está disponível a todo aquele que escolhe caminhar com Cristo, mesmo quando não entende os porquês. A comunhão nos sofrimentos é a estrada onde o caráter é forjado, onde a fé é lapidada e onde o coração é preparado para carregar glória sem se perder. A graça nesse caminho não é apenas companhia, é o próprio Cristo, presente, próximo, pessoal. Após tudo o que Paulo viveu, aprendeu e ensinou, resta a pergunta prática: como viver essa graça que basta? Como traduzir esse princípio teológico em escolhas diárias? A resposta começa com uma palavra: rendição. A vida pela graça é, antes de tudo, uma vida rendida à soberania de Deus. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 23, está escrito: as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Ou seja, a graça se renova diariamente, mas é necessário buscá-la todos os dias com o coração aberto. Praticar a graça é lembrar-se constantemente de que não precisamos merecer o amor de Deus para recebê-lo. É aceitar com humildade que nossa força não está em nosso desempenho, mas na fidelidade dele. Isso se manifesta em atitudes simples: escolher o perdão quando seria mais fácil guardar rancor, levantar após um tropeço, confiando no recomeço que Deus oferece, tratar os outros com compaixão, conscientes de que também somos alvo dessa mesma compaixão. Outra prática essencial é a gratidão. Viver pela graça é desenvolver um coração grato, mesmo nos dias cinzentos. É encontrar motivos para louvar, não apenas quando as circunstâncias são favoráveis, mas especialmente quando elas não são. A gratidão alinha os olhos com o céu e fortalece a alma para permanecer firme. Paulo, mesmo preso, escrevia cartas de encorajamento. Porque quem vive da graça vive além do que sente. Também é preciso cultivar a escuta sensível à voz de Deus. A graça não é apenas para os momentos de desespero, mas para o cotidiano. O Espírito Santo é aquele que nos conduz diariamente a toda a verdade,
como está registrado em João capítulo 16, versículo 13. Por isso, viver pela graça envolve silêncio, oração, leitura da palavra e comunhão com o corpo de Cristo. São essas disciplinas espirituais que mantêm viva a consciência da presença de Deus, mesmo nos dias mais difíceis. Por fim, viver a graça que basta é reconhecer que ela nunca falha, que ela sustenta, molda, transforma e conduz, que não é um prêmio, mas um presente, que não é uma teoria, mas uma experiência viva, que não depende de quem somos, mas de quem Ele é. E com esse entendimento, cada dia se torna uma nova chance de viver, não pela nossa força, mas pelo poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Tem verdades que a gente só entende com o tempo. E a graça de Deus é uma delas. Se essa mensagem falou com o que você tem vivido, deixe um comentário. Sua história pode fortalecer alguém. Compartilhe com quem você ama e, se ainda não for inscrito, aproveite para fazer parte dessa comunidade que caminha junto, mesmo em dias difíceis.